Oi pessoal, tudo bem? Falar para vocês hoje sobre cuidados pré e transoperatórios. O que a gente espera com esses cuidados? Bom, minimizar algumas situações que podem ser chatas ou simplesmente colocar em risco a vida do paciente, isso é bem grave, né? Como eventos cardiovasculares no intra e pós-operatório, como IAM ou como AVC. Eventos pulmonares, como atelectasia, pneumonias, derrames pleurais, pneumotórax, hemotórax. Eventos renais como injúria renal aguda, infecções de sítio cirúrgico que podem realmente levar o paciente a óbito e erros grotescos como operar o joelho errado, operar o lado errado de uma hérnia e por aí vai. Bom, então eu tenho que entender que tipo de cirurgia que eu tenho para esse paciente. É um atendimento ambulatorial? Eu fiz no consultório, fiz o planejamento todo correto? É um atendimento de um paciente internado? Eu fui chamado para uma avaliação, fui lá, avaliei esse paciente e esse paciente tem indicação cirúrgica? Ou é um atendimento de emergência? Eu fui na emergência e indiquei cirurgia para esse paciente. Tudo isso depende dessa avaliação pré-operatória, que depende da queixa de intervenção cirúrgica proposta, depende das comorbidades do paciente, avaliação dos fatores de risco, resultado das investigações direcionadas e as intervenções que otimizam o quadro geral e preparo do paciente. Exemplo, eu tenho um paciente com glicemia de 350 mantida. Esse paciente é um diabético descompensado. Eu tenho como otimizar a glicemia desse paciente para um melhor resultado pós-cirúrgico? Tenho. Então isso vai mudar muito o meu resultado pós-cirúrgico. Eu tenho como controlar a pressão arterial desse paciente, sabendo que o controle da pressão arterial desse paciente não vai fazer ele ter um evento cardiovascular no intra e no pós-operatório? Ótimo, então eu vou otimizar esse paciente. Bom, então eu tenho que determinar a necessidade da cirurgia. O que eu quero dizer com isso? Que nem todo paciente cirúrgico tem indicação de cirurgia, tá? Como exemplo, eu tenho um paciente com trombose mesentérica maciça, tá? Esse paciente tem indicação cirúrgica? A princípio tem. Mas ele tem indicação cirúrgica no momento? Não, porque a cirurgia nele não vai ser efetiva, vai levar ele a óbito, tá? Então, para isso, eu preciso de uma avaliação pré-operatória, que eu vou checar exames, avaliação do estado físico, de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologia ou com o Colégio Americano de Cardiologia. Então, eu tenho risco cirúrgico e risco anestésico, que vão me embasar para poder estar operando esse paciente com o mínimo de risco possível. Eu vou tomar decisões perioperatórias que são importantes para o meu resultado final, para o meu denominador final. Como? O momento e o local da cirurgia. Se eu tenho um paciente que é asa 3, que a gente vai ver um pouco mais na frente, esse paciente pode ser operado em qualquer local? Não, eu preciso de uma retaguarda de CTI, eu preciso de uma estrutura de centro cirúrgico totalmente diferenciada. Isso é uma trombose mesentérica maciça. Esse paciente é um open close, então não adianta eu indicar cirurgia para esse paciente, mesmo ele tendo uma entidade com indicação cirúrgica. Bom, quando eu penso no princípio da preparação da equipe cirúrgica, eu tenho que pensar se eu tenho a técnica cirúrgica apropriada, tá? Então quer dizer, eu sou competente o suficiente para realizar essa cirurgia e levar o resultado que o paciente precisa e a cicatrização da ferida que o paciente precisa. Se eu sou competente para tal e minha equipe é competente para tal, ótimo, maravilha. Então, para isso eu preciso de um treinamento constante da equipe cirúrgica. Eu preciso que minha equipe cirúrgica esteja sempre atualizada para levar o melhor resultado para o paciente. Eu preciso de um planejamento cirúrgico, né? Tipo, eu preciso de plano A, plano B e plano C. Eu preciso entender que eu posso entrar lá para ser uma cirurgia de colestectomia, mas me deparar com uma neoplasia. E eu preciso saber que, me deparando com aquela neoplasia, eu preciso resolver o problema do paciente, tá? Planejamento cirúrgico, lógico, como já foi dito, e execução em cima do planejado. O que eu quero dizer com isso? Que cirurgias são passos, e eu não posso fugir desses passos, a não ser que o meu planejamento cirúrgico mude no intraoperatório. Então, pensando em exames pré-operatórios, eu tenho vários exames laboratoriais, eletro, tá? E eu preciso saber se esse paciente está apto ou não para cirurgia com base nesses exames. O que eu vejo nesse quadro? Que simplesmente se eu tenho um adulto saudável com menos de 45 anos, o que me interessa saber se ele tem
um hemograma com HB de 10. Não, doutor, você vai me dizer então que um HB de 10 não é interessante no pré-operatório eu saber? Sim, tudo bem. Mas se eu tenho um paciente que veio com HB de 10 e ele tem um exame físico mostrando que ele tem mucosa corada, o que está acontecendo? Um erro laboratorial. E você vai deixar de operar o paciente por um erro laboratorial. Então, o resumo desse quadro todo quer dizer isso. Eletrohemograma e coagulograma, pacientes acima de 40 anos com comorbidades. Bioquímica, glicose, ureia, creatinina, eletrólitos, idosos com comorbidade, urina, pacientes com cirurgia urológica, gestantes e pacientes sintomáticos. Sempre a gente tem que ter cuidado de cirurgia urológica, tá? Porque eu tenho que saber se eu tenho infecção no pós-operatório, então eu tenho que saber que aquela urina realmente está estéril no pré-operatório. Radiografia de tórax, todos os pacientes tabagistas, idosos, cirurgias no abdômen superior, eu preciso saber se ele vai ter uma capacidade pulmonar no pós-operatório que não complique a vida dele, tá? Lembrando sempre que o beta-HCG é importante, principalmente quando a gente submete o paciente à anestesia geral, para evitar teratogênese e evitar complicações no pós. Então quando eu penso em operar um paciente, eu tenho um protocolo de cirurgia segura. O que eu espero com esse protocolo de cirurgia segura? Até agora vocês estão vendo que eu espero minimizar o dano para o paciente e automaticamente as complicações jurídicas para o cirurgião e a equipe cirúrgica. Então eu tenho uma lista de verificação, que eu vou simplesmente checar se é aquele paciente, verificar os itens, ver se tudo dentro do centro cirúrgico está condizente com a cirurgia. E isso aí, eu tenho um condutor da lista de verificação, que é um profissional de saúde, como médico de enfermagem. Eu demarco a lateralidade, se for o joelho direito eu tenho que marcar o joelho direito, se for a hérnia do lado direito eu tenho que marcar, o mamilo direito eu tenho que marcar, tá? Para evitar erro no pós, depois que o paciente está anestesiado. Que lado que era a hérnia? Não sei, aí fica difícil, todo mundo vai levar processo. E eu tenho que checar a equipe cirúrgica, então um checklist. Dentro da segurança anestésica, o anestesista, antes de fazer a indução anestésica, ele tem que checar se o carrinho tem tudo, se o monitor está funcionando, se tem todas as drogas, se tem o tubo, se o oxigênio está funcionando, tudo tem que estar de acordo com o funcionamento ótimo, 100%. Então isso é um protocolo de cirurgia segura, esse é o checklist que deve ser adotado, desde a identificação do paciente, a lateralidade, antes da incisão cirúrgica, o carrinho de cirurgia, a demarcação, se todos da equipe estão presentes, se todos na sala estão presentes e até o registro do que foi usado depois e como foi o procedimento. Tá? Pensando nisso, a gente tem que avaliar como ocorrem as distrações que levam aos erros dentro da cirurgia. Isso é um estudozinho interessante que mostrou que a maioria dos erros vem de layout, quer dizer, visibilidade ruim, foco ruim, espaço pequeno, difícil circulação, né? Isso aí leva a quantidade de erro grande. Quem é cirurgião sabe que uma apresentação é o principal da cirurgia, né? Desatenção, celular entra e sai, conversas desnecessárias, barulho, riscos ambientais, pisos errados para o local cirúrgico, perfurocortantes que não seriam necessários naquela cirurgia, cirurgia com pouca gente, vamos supor, eu tenho que operar, instrumentar, então isso aí pode me levar a erro, tá? E falha de equipamento, eu vou ter que tubar o paciente, naquele momento o respirador não funcionou, né? Precisei do eletrocautério, o cautério não funcionou naquele momento. Então quando eu já pensei no protocolo de cirurgia segura, eu já tentei diminuir o risco de distração dentro da cirurgia. Então vamos lá, eu tentei otimizar o risco de erro e a minimização de as complicações no pré-cirúrgico, pensando naquele checklist. Eu tentei minimizar a distração no intercirúrgico, tá, mas tudo bem. Mas se esse paciente tiver uma complicação já, de onde vem essa complicação? Então existem os sistemas que a gente vai ter que abordar no pré-operatório, de um por um, para saber se no intraoperatório a gente vai precisar abordá-los para manter essa homeostase desse paciente. Sistema cardiovascular, a gente tem que entender que é a principal causa de morte no mundo industrializado, né? Então, consequentemente, uma grande parte da avaliação de risco pré-operatório se concentra nesse sistema cardiovascular, tá? Eu tenho uma estratificação de risco cardiovascular e de risco anestésico. Quando eu falo em risco cardiovascular, eu falo em critérios de Goldman. Quando eu falo em risco anestésico, eu falo em ASA.
Risco cardiovascular, critério de Goldman, é isso aqui, e o ASA é isso aqui. Bom, todos são estratificados em pontos, tá? A tabela está para vocês. E basicamente o que a gente usa no dia a dia é o ASA. O ASA vai do ASA 1 ao ASA E, onde o ASA 1 é um paciente sadio, sem comorbidades, que eu tenho uma mortalidade de 0,06 a 0,08. Quer dizer que existe complicação mesmo no paciente sadio, tá? E o ASA E é o paciente que é emergência, que não me interessa a estratificação de risco dele, mas eu posso, lá do começo da aula, tentar otimizar esse paciente. Vamos supor, eu tenho um paciente que está com apendicite na urgência. É uma emergência? Eu tenho que operar esse paciente? Tenho, mas ele está com glicemia de 300. Eu posso otimizar essa glicemia dele? Posso, entendeu? Eu posso baixar a pressão desse paciente? Posso. Então, mesmo no ASA-E, eu tenho que prestar atenção nas comorbidades para tentar diminuir o impacto pós-cirúrgico nesse paciente, tá? Então, o que eu faço quando eu penso em operar esse paciente? Existe esse fluxograma, tá? Que é gigantesco, que eu tenho o resumo dele. Se eu tenho emergência, eu tenho que operar. Acabou. A não ser que seja uma cirurgia que não tem indicação de cirurgia, como uma trombose mesentérica maciça. Eu tenho uma condição cardíaca ativa, eu tenho que investigar. A gente já está falando aqui em cirurgias eletivas. Condição cardíaca ativa, se for urgente, não me interessa a investigação, eu vou ter que operar esse paciente, tá? Uma cirurgia de baixo risco, o paciente é assintomático, eu opero. Médio ou alto risco, é assintomático, o pepino é esse. Esse paciente que eu vou ter que investigar. Esse paciente que eu vou ter que ver se ele tem um risco cardiovascular importante, um risco renal importante, um risco pulmonar para evitar surpresas no pós-operatório, tá? Então, quando eu penso no sistema pulmonar, o que eu penso nesse paciente? Ele vai apresentar uma complicação pulmonar no pós-operatório, como pneumonia, broncoespasmo, atelectasia, etc. As intervenções pré-operatórias que eu possa fazer podem diminuir as complicações pulmonares no pós-operatório. Eu posso pegar um paciente de POC e colocar ele para fisioterapia pulmonar e melhorar essa condição pulmonar desse paciente. A suspensão do cigarro eu preciso de 2 meses antes, senão esse paciente vai ter muito pigarro, pode ter uma grande concentração de muco na via aérea, esse paciente pode apresentar uma pneumonia no pós-operatório. Ou pior, eu faço uma cirurgia de hérnia, o paciente parou de fumar semana passada, ele está com pigarro matinal e simplesmente aumenta a pressão intraabdominal e rompe aqueles pontos e perde a minha hérnia ou eviscera aquela laparotomia. Então eu posso usar terapia broncodilatadora, terapia com antibiótico para tratar pneumonias pré-existentes. Eu não vou operar um paciente de cirurgia letiva com pneumonia, isso não existe, tá? Incentivar o exercício no pré-operatório, isso é importante. O exercício, além de melhorar a imunidade, ele vai melhorar a condição cardiopulmonar do paciente. Então o paciente tem que se exercitar no pré-operatório. Que exames eu peço para saber o sistema pulmonar? Bom, saber a situação do sistema pulmonar. Raio-x de tórax, TC e ressonância de tórax, cintilografia de ventilação, perfusão ou espirometria. Depende da indicação de cada um. Eu faço estratificação de risco em cima do paciente, somando os pontos, e de acordo com os pontos, eu vejo a probabilidade de insuficiência respiratória desse paciente na cirurgia. Se eu tenho um paciente classe de risco 5, eu não vou operar esse paciente num local que não tem CTI. A chance desse paciente permanecer no ventilador, no pós-cirúrgico, é grande. Sistema renal. Quando a gente fala em sistema renal, a gente tem que entender que 5% da população adulta tem algum grau de comprometimento renal, tá? Então ele tem uma morbidade adicional no período perioperatório. Período perioperatório quer dizer pré, intra e pós-operatório. O nível pré-operatório de creatinina igual ou maior que 2 já quer dizer que esse paciente vai ter complicação. Não tenha dúvida. Vai ter complicação onde? Cardiovascular. Transtornos metabólicos, eu tenho que avaliar. Anemia, principalmente eu tenho um paciente que ele é anêmico, HB de 8, HB de 7. Eu tenho que investigar se esse paciente não tem falência renal associada. Disfunção plaquetária na uremia, lógico, normalmente é qualitativa, e o manejo farmacológico da hipercalemia no intraoperatório é importantíssimo quando eu já tenho um paciente em falência renal que faz terapia dialítica, tá? Então eu tenho que pensar em repor cálcio, bicarbonato, pensar em hemodiálise no perioperatório para controle de volume, lembrar que na cirurgia eu desidrato, eu tenho que apresentar principalmente a laparotomia, eu tenho que hidratar esse paciente pode aguentar essa quantidade de infusão de líquido, a gente tem que avaliar tudo isso. Então, muitas vezes a gente indica uma hemodiálise no pré-operatório, tá?
Sistema hepatobiliar. O que eu quero saber? Se o paciente tem lesão hepática. Se ele tem lesão hepática, ele vai ter cirrose, o Child-Pugh A, B e C, o índice de mortalidade de 10, 31 e 76%. É muito alto, tá? Então eu tenho que avaliar se esse paciente é subnutrido, porque é baixa de proteína, ele tem uma baixa produção de proteína, se esse paciente tem distúrbio de coagulação, por não está simplesmente produzindo os fatores de vitamina K, e se ele tem dificuldade de metabolização de fármacos e cicatrização da ferida, quer dizer que ele tem uma baixa de imunoglobulina e ele tem uma dificuldade de metabolização hepática por ter fibrose hepática. Tá? Então, quando eu tenho um paciente com doença hepática diante de cirurgia e ele tem hepatite aguda, eu adio a cirurgia eletiva. Né? Se for cirurgia de emergência, não adianta, o paciente tem que operar. Se for hepatite crônica, normalmente a cirurgia é considerada se o paciente é seguro. Tá? Se eu tenho icterícia obstrutiva, eu tenho que fazer hidratação perioperatória, eu tenho que ter outros cuidados pensando em desobstruir já esse paciente. Se eu tenho uma cirrose, eu tenho que pensar, é um Child A e B, eu trato a CIT, a coagulopatia e realizo a cirurgia. Child C, é melhor adiar a cirurgia até que esse paciente tenha condições cirúrgicas. Eu tenho uma taxa de mortalidade de até 76%, é altíssimo. Sistema endócrino. Bom, o principal fator é a glicemia, de longe. O índice diabético no Brasil, a incidência diabética é muito alta. Então eu tenho que pensar que eu tenho que manter a glicemia como alvo menor que 200 no intraoperatório e no pós-operatório. O que eu quero com isso? Melhorar a cicatrização, tá? E melhorar a resposta endócrino-metabólica imune ao trauma. Tá? Lembrando, trauma aumenta hormônios contra-insulínicos, que aumenta a glicemia, e existem medicações que também aumentam a glicemia. Então tem um somatório de coisas. O paciente é diabético, eu tenho hiperglicemia, eu tenho trauma, eu aumento o hormônio contra-insulínico, aumenta a glicemia, e eu tenho medicações que aumentam a glicemia. Então não se surpreenda se esse paciente apresentar 400 de glicemia no pós-operatório e você vai ter que manejar esse paciente, sendo cirurgião ou sendo o clínico que toma conta dele. Tratamento de outras endocrinopatias, como o hiper e o hipotireoidismo, importantíssimo, o uso de corticoides. Tá? A gente tem que entender que o corticoide não é só na cicatrização que ele age, mas principalmente na pressão. A gente tem que ver se o paciente não fez suspensão dessa medicação e você vai ter um Addison nesse pós-operatório. E o sistema imunológico? Bom, a gente tem que entender isso, que a abordagem do paciente com suspeita de imunossupressão é a mesma. A gente não olha o paciente e fala, olha, esse paciente é imunossuprimido. Tá? A gente tem que avaliar sempre esses pacientes que estão usando quimioterapia. Tá? A gente tem que ter cuidado desse paciente. Esse paciente é um provável infectado no pós-operatório. Ele tem uma defesa deficitária no pós-operatório. Tá? Ele tem uma cicatrização prejudicada no pós-operatório. Então, o objetivo nosso, quando a gente pega um paciente imunocomprometido, é melhorar a função imunológica antes da cirurgia e minimizar o risco de infecção e descenso da ferida cirúrgica. Ponto. Certo? Bom, a avaliação pré-operatória inclui anamnese, exame físico e grau de nutrição. Por que isso? Porque eu tenho que pensar que todo paciente é imunossuprimido do ponto de vista de asepsia, antisepsia e cuidados do cirurgião. Eu não posso simplesmente, aquele paciente HIV, eu tenho que pensar, eu tenho que colher exame. Não, todos os pacientes têm que ser tratados como se tivessem uma doença infecto-contagiosa e você tivesse que se proteger. Tá? Lembrar que os esteroides diminuem o grau de inflamação da ferida, então o paciente que usa AINES pré-operatórios podem sim ter prejuízo da cicatrização, tá? E pacientes imunocomprometidos, ele tem um risco de complicação da ferida se eles estão recebendo corticoides endógenos, eles passam a ser imunodeprimidos. Sistema hematológico, o que é que eu quero saber? Se o paciente tem anemia, trombofilia, uso de anticoagulantes e antiagregantes proprietários, hemofilias, distúrbios hepáticos e uso de quimioterápicos, imunossupressores ou causadores de aplasia medular. Trombofilia, principal tema, principal tópico daqui. Porque a anemia o paciente apresenta-se descorado, é fácil de saber no exame físico. O pepino aqui, a trombofilia não aparenta no coagulograma. O problema é que a maioria das trombofilias, elas são reações em vivo e não in vitro, e elas simplesmente apresentam um coagulograma normal. E o paciente no pós-operatório desenvolve um trombolismo venoso e às vezes até uma embolia pulmonar subjacente. Né? Então, como é que a gente descobre isso? Com a anamnese, tá? E o exame físico. Tipo, eu tenho um paciente que vai ser submetido a uma mamoplastia redutora. Tá?
e durante a anamnese ela fala para mim que tem múltiplos abortos. Quer dizer que essa paciente provavelmente ela tem trombose do feto. Então a gente vai ter que investigar a trombofilia, tá? Então, quando a gente pensa no grau de sangramento do paciente, eu tenho que sempre estratificar se o sangramento dele é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Isso tudo é pré-cirúrgico, tá? Se eu tenho um paciente grau 4, eu não vou operar esse paciente eletivo de nenhuma forma. Se eu tenho um paciente grau 3, talvez eletivo eu não vou operar, mas de urgência isso requer que eu faça uma hemotransfusão, uma estabilização hemodinâmica para poder operar esse paciente. Grau 2, grau 1 eu opero, lógico, com muita cautela em cirurgia eletiva, e grau 2 eu já suspendo a cirurgia eletiva. Plaquetopenia. Eu fiz esse resumo básico para vocês entenderem quando que eu opero especificamente cada tipo de cirurgia com plaquetopenia. Então, neurocirurgia, cirurgia ocular, maior que 100 mil plaquetas. Grandes cirurgias, maior que 50 mil plaquetas, como laparotomia, toracotomia. Procedimento endoscópico, maior que 50 mil plaquetas. Lembrando que a vascular costuma operar paciente arterial antiagregado duplo e anticoagulado e hipertenso. Então, dá para operar tranquilamente acima de 50 mil plaquetas. Catéter venoso central acima de 20 mil, posso fazer punção, lógico que principalmente guiada por ultrassom. Punção lombar acima de 50 mil. Procedimentos com anestesia epidural acima de 80 mil, para a gente não causar hemorragia. E punção de medula óssea acima de 20 mil plaquetas. Esse aqui é um bizu que infelizmente tem que decorar. Tá? Suspensão de anticoagulantes. Vamos lá. Quando que eu suspendo? Meu paciente faz uso de varfarina, precisa passar por uma cirurgia direto, chega no meu consultório, paciente que vai para cirurgia, procedimento dentário, precisa suspender o anticoagulante. Como é que a gente faz? A varfarina é um inibidor dos fatores de vitamina K dependentes. Eu tenho uma ação dela de 12 a 24 horas, então eu tenho que fazer a suspensão e aguardar o INR chegar abaixo da faixa terapêutica, que é entre 2 e 3. Então eu tenho que ter um INR abaixo de 1.9 para ter uma cirurgia relativamente segura, porque com 1.9 eu ainda vou ter um certo sangramento nesse paciente. Anticoagulantes orais, que antigamente, até uns anos atrás, eram os novos anticoagulantes orais, a suspensão cerca de 48 a 72 horas antes do procedimento cirúrgico. E o reinício tão logo haja a hemostasia apropriada. Quais são? O apixaban, o dabigatran, o rivaroxaban e o endoxaban. Tá? Parina não fracionada 6 horas antes da cirurgia. Caso necessário, você dosa o TTPA. Se precisar e a cirurgia for de urgência, a gente pode estar usando a protamina para poder estar revertendo. A gente pode usar a protamina também para reverter a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, lembrando que ela não tem a mesma efetividade da reversão da heparina não fracionada. E os antiagregantes plaquetários? Bom, AS. Eu posso manter o AS, como eu falei, no caso da minha cirurgia vascular. Mas se eu quiser suspender 7 a 10 dias antes do procedimento, que é a meia vida da plaqueta, porque é uma reversão completa, o clopidogrel faz uma reversão parcial, e o plasogrel, então eu posso suspender 5 ou 7 dias antes. E lembrar dos anti-inflamatórios não esteroidais, que eles também vão fazer antiagregação plaquetária. Eles inibem o ácido araquidônico do mesmo jeito. Tá? Então é isso, o manejo pré e intraoperatório. Lembrando sempre que a gente tenta minimizar o dano ao paciente e a segurança da equipe cirúrgica. Tá? Então ficamos hoje por aqui. Valeu!